Olá, líderes do nosso Brasil. Estamos começando aqui mais um podcast Líder Transformador. Podcast aqui da Escola Brasileira de Formação de Líderes, a EBFL. Um podcast em que eu, Thiago, converso aqui com o meu pai, o Dari, e nós conversamos sobre gestão, liderança e também sobre desenvolvimento de carreira. Aqui, logo de início, eu faço um convite para você que está nos assistindo. Siga as nossas redes sociais, você pode encontrar pela EBFL Brasil e também inscreva-se aqui no nosso canal. Já curte aqui esse vídeo que você está assistindo e nos acompanhe. Hoje, como todo podcast, a gente traz um tema de grande relevância para lideranças, para as pessoas, para desenvolvimento humano. E hoje, pai, o assunto é como fortalecer a jornada em liderança. O que você tem a dizer sobre isso? A jornada de liderança começa com o fortalecimento da pessoa. Primeiro, ela precisa estar fortalecida. Mas vamos dar um passo atrás, entender um pouco ou fazer uma nova reflexão sobre liderança. Um pai e uma mãe são líderes. Um professor é líder, um educador, um pastor, um padre são líderes. Então, o líder religioso, o líder político. Então, liderança é desde o princípio. Se pegar a Bíblia, você vai ver muitas histórias de liderança. Se você olhar o livro escrito há 2000 anos atrás, A Arte da Guerra, tem ali quantos princípios de liderança, de gestão, de estratégia e tudo mais. Mas nós estamos falando aqui de líder dentro das empresas. Então, dentro da empresa, primeiro, o líder precisa, para se fortalecer, precisa ver o lado bom da vida. O lado bom da vida. E para ver o lado bom da vida, ele precisa, na verdade, fazer algum questionamento para ele próprio. O que eu tenho de bom? Qual que é o meu lado bom e positivo? Qual é o lado bom da tua família? Qual é o lado bom da tua empresa, do teu trabalho, da tua profissão? Qual é o lado bom dos teus amigos? Qual é o lado bom dos teus projetos, dos teus sonhos, da tua realização? Então, quando a gente começa a olhar o lado bom e fortalecer aquilo que é bom em nós, nós vamos estar fortalecendo a nossa jornada. É incrível que muita gente olha o lado negativo das coisas e fortalece o lado negativo. Então, quando você começa a olhar o lado bom, as coisas ficam muito mais alinhadas para a vida. Sem falar na competência técnica e habilidade técnica e comportamental. Então, tudo isso está dentro de um contexto maior para fortalecer a jornada de cada um, como líder. E o que você falou, muita gente fortalece esse lado negativo. E eu tenho também como princípio sempre olhar o lado positivo. Eu não posso desconsiderar o que aconteceu de negativo, mas se eu fortaleço, isso vai me causar muito mal, né? E que dica que você dá para a nossa liderança para que ele tenha então essa mentalidade mais positiva, né? Porque eu tenho que pensar positivo, mas como que eu faço isso no meu dia a dia, quando as coisas ruins acontecem, quando de repente eu até penso em desistir dos meus projetos, como que eu posso me realinhar, crescer e continuar? O fracasso de uma pessoa ou de uma empresa começa na mente das pessoas. A coragem precisa ser melhor do que o medo. E tem pessoas que têm medo da mudança, que têm receio da mudança. E além da mudança, a pessoa tem medo do que os outros vão pensar dela. Então ela começa a colocar rótulo em tudo, ela começa a criar paradigma e algumas coisas que não são reais. E isso vai criando um breque. Então, o que ela precisa, respondendo a tua pergunta? É destravar isso, é deixar e dar vazão para essas coisas negativas e começar o dia de cabeça erguida, respirar e realmente acreditar e ter uma coragem enorme para seguir naquele dia. E construindo a jornada. Eu já falei em outros momentos, tem pessoas que olha a estrada, a jornada da vida como um peso na vida e só olha os buracos que tem que olhar o que é belo na vida. Então ajude a pavimentar, a sua jornada de liderança, que tudo vai ficar melhor. E a gente já tem falado aqui sobre crescimento e liderança, né? A gente tem líderes de diferentes níveis. Como você falou, existe o líder que é pai, o líder que é mãe, o líder que é professor, até o pastor, o padre na igreja, líderes religiosos. A gente tem um monte de liderança, inclusive a autoliderança.
né? A gente está falando aqui sobre reflexão, como que eu regulo a minha própria vida, isso é autoliderança. Mas nas organizações, pensando para fora e pensando num crescimento, né? Como que eu devo agora, pensando não só no meu individual, mas no meu coletivo, quando eu sou líder de uma empresa, pensando nos níveis organizacionais, como que eu posso, a partir desse pensamento, também fomentar que isso, essa cultura desse pensamento positivo, se multiplique ali dentro da organização e os meus liderados também possam seguir isso? Tá. Antes da resposta, o líder precisa entender a cultura da empresa, que é o jeito e a maneira de fazer as coisas. E precisa ter um entendimento por nível. Então, nós temos o nível operacional, o nível tático, estratégico e o sistêmico. Então, vamos lá. É importante que todos os níveis de liderança entenda qual que é o negócio da empresa. Se é produzir produto, se é projeto, seja o que for. Precisa entender do negócio da empresa. Não importa se você tem 3, tem 10 ou tem 1.000 pessoas ligadas a você como líder. Vamos lá. O líder que está começando, que ele tem lá 3, 4, 5 pessoas, vamos lá, ele é o nível operacional. Ele precisa entender tecnicamente para poder ensinar a operação do dia a dia. Então, o líder operacional tem que saber fazer, executar a função para poder checar depois. Então, depende, Tiago, do nível que a pessoa está na liderança. O tático tem que conhecer o trabalho, mas ele tem que começar a conectar as outras áreas e conectar aquilo que se vai fazer lá na frente. E o estratégico tem que começar a pensar no negócio da empresa. O que vai acontecer com a empresa. Todos têm que entender, mas cada um no seu nível. Se a gente misturar, vamos falar liderança 360. Não, porque são níveis diferentes da atuação. E o sistêmico, que é o CEO, que é o diretor, que é o dono da empresa, ou os próprios diretores que são contratados, é importante, e a gente não vê isso muito nas empresas, que se pense na consequência positiva ou negativa naquilo que está sendo desenvolvido na empresa, com as pessoas e com o que está sendo gerado dentro da empresa. Então, eu sempre falo, precisa olhar o reverso das coisas. O que eu faço aqui, de lá para cá. Lá na ponta tem uma consequência, eu vou entregar alguma coisa. Então, quando eu olho o reverso, eu vou conseguir alinhar todos os níveis, seja operacional, tático, estratégico e sistêmico. Então, eu penso na sociedade, eu penso no planeta, o que eu estou deixando de herança, qual que é meu propósito, né? Então, todos nós temos propósito, mas a gente precisa fazer um alinhamento de níveis para poder entender o negócio como um todo. Até pegando justamente essa ideia de níveis, eu acredito que nossa audiência aqui muitas vezes também não tem a compreensão exata do que são esses níveis, né? Até você abordou um pouco as classificações, mas só para deixar claro, né, para todo mundo, eu acho que, como você falou, são níveis diferentes de conhecimento muitas vezes. Então tem gente que aqui entende muito bem sobre o desenho organizacional, o que é nível operacional, o que é nível tático, o que é nível estratégico. Mas muitas pessoas que estão nos acompanhando eventualmente não sabem. Só para trazer aqui um recorte, né, operacional é aquele líder, por exemplo, na indústria, que é o coordenador de uma equipe dentro da indústria. A equipe que aplica diariamente ali o trabalho com, por exemplo, as máquinas. Então, a função de cada um dos funcionários é adotar uma postura diretamente. Então, eu coordeno uma equipe de 4 pessoas que trabalham diretamente. O nível tático já é o nível gerencial. Alguém que coordena outros líderes, né, que estão ali diretamente com o operacional. Então, gerente, é um gerente ali na indústria. E quando eu vou para cima, o estratégico é a diretoria. Essa diretoria que lidera os gerentes. Então, só para trazer esse recorte, porque é importante, né? Eventualmente as pessoas, mas o que é esse nível? E eu coloco aqui, eu acho que é super importante a gente, mesmo dentro das organizações, a gente pensar o seguinte, tem um nível sistêmico que você colocou, né? Se a gente fosse fazer uma pirâmide, né? E é isso que a gente tem como desenho, a gente tem operacional na base, temos o tático no centro, acima nós temos aqui o estratégico e, como você bem diz, o sistêmico. E antes disso eu colocaria ainda dentro do desenho aqui a autoliderança, né? Porque todos os colaboradores também têm essa questão da autoliderança. Então, quando a gente fala com as pessoas aqui e a gente pensa, poxa, o que é líder? É só quem lidera pessoas? Não. Eu, no meu dia a dia, no meu trabalho, mesmo que eu seja um colaborador, digamos assim, solo, eu realizo a tarefa diretamente, eu não coordeno nenhuma pessoa, mas eu preciso primeiro
exercer a minha autoliderança. Mas fale, né? Você queria falar um pouquinho. É importante estar conectado com o todo, David. Sim. E precisa pensar em resultado. Então, certeza. independente do nível, tá presente, tem um cargo de liderança para buscar resultado. Então, todos nós, todo líder, independente do nível, tem que pensar em resultado e não tem outro jeito. Com certeza. Isso acontece muitas vezes nas empresas, de cada um pensar, a gente já abordou um pouco sobre isso, cada um pensar no seu quadradinho. Né? Então, eu estou com a minha equipe muito bem aqui, o meu setor está ok, eu não estou nem aí com o outro setor. Só voltando, vamos falar com a mesma retórica aqui. É aquele líder que olha a fotografia, olha o álbum e não olha o filme. A vida é muito mais que isso para fazer uma gestão. Se você ficar olhando a fotografia, olhando o teu quadrado e não olhando o filme como um todo, vai ter ruptura. E os maiores gargalos que existem numa empresa é o gargalo de liderança, é o gargalo comportamental. Então, líder, como que está sendo a tua gestão? Como é que você vai entregando isso dentro de um processo de entrega para outra área? Como que você enxerga, vê e atua na empresa como um todo? Tem gente que exerce função de liderança e quando dá 6 horas, às 5h30 já começou a se arrumar para ir para casa. A verdade é essa, vamos ser sinceros. Você tem que pensar no negócio da empresa. Você pensar no resultado da empresa. Você precisa pensar na equipe. Como que você vai contratar, como é que você vai corrigir, como é que você vai formar as pessoas, como que você vai promover essas pessoas, como que você vai conseguir o engajamento dessas pessoas para fazer a caminhada contigo e fazer a caminhada com o propósito da empresa. E aí você fala, tem líder, tem gente que é rígido demais, tem gente que deixa muito solto demais, tem gente que usa rigor com educação, tem gente que usa o rigor sem educação. Então, eu acho que tem que ter o equilíbrio disso, sabe? E a pessoa tem que ter bom senso acima de tudo. Tem normas, tem tudo, mas tem que ter bom senso. Líder, tenha bom senso na tua gestão, aonde for. Porque o bom senso faz a gente trilhar numa caminhada progressiva de crescimento dentro das empresas e fora das empresas também. E uma coisa que é muito importante a gente falar aqui, as pessoas muitas vezes, eu quero ser o diretor dessa empresa, eu quero crescer, mas também, à medida que eu cresço, a minha responsabilidade ela aumenta absurdamente. E às vezes a pessoa tem a noção de, a pessoa está lá na direção, então ele está numa boa, porque tem um monte de gente fazendo por ele. Só que veja a responsabilidade que ele tem, quantas pessoas dependem da decisão dessa pessoa. Um movimento que ele faz gera uma transformação muito grande. Todos os níveis precisam sincronizar. Mas quem está no operacional sincroniza uma camada, um tamanho de sincronização. O cara que está no tático vai aumentando, estratégico aumentando, o sistêmico o outro. Então, está aqui em cima, tem que enxergar o todo. Quer saber o que está acontecendo? Já falei sobre isso outras vezes. Desce lá embaixo para saber o que está acontecendo. Faça um movimento vertical para saber o que está acontecendo na empresa. Agora, não fique resolvendo o problema da equipe lá embaixo. Vá lá para dar um cheiro, para sentir o que está acontecendo. E volte no estratégico lá em cima. Mas eu sou um diretor. E os diretores sabem disso. Só estou comentando aqui para a gente reciclar e pensar um pouco mais sobre isso. Eu estou aqui em cima, eu estou sincronizando. Eu tenho lá uma empresa, eu sou diretor de um grupo que tem 10 empresas. Eu tenho que olhar os 10 negócios da empresa. Eu tenho que fazer plano de negócio das 10 empresas. E é de lá para cá. De novo, é o reverso de cada empresa. Aí eu junto tudo isso para analisar. Mas eu estou no nível tático aqui, não precisa saber disso. Precisa saber sim. Se você quer crescer, você tem que saber 360 graus de alguma maneira para poder sincronizar isso. E a gente vê, Thiago, o que falta é sincronização nas empresas. Às vezes tem conexão, mas as pessoas não sabem o que fazer de verdade. E aí o ego fala mais alto do que a própria gestão. E essa falta de sincronização muitas vezes também é a ausência ou problema de comunicação. Né? Quantas lideranças que, primeiro, não conversa com a equipe, não traz clareza para a equipe, mas também os seus pares, né? As pessoas não sabem o que eu estou fazendo, o que eu estou desenvolvendo, o que o meu negócio conecta com o seu, né? E aí as coisas ficam um pouco difíceis de serem compreendidas assim, com subjetividades,
né, não está claro, ninguém falou, fica uma coisa assim em cima da mesa, mas o que essa pessoa está fazendo? Né? O que isso se conecta com o meu negócio aqui? A comunicação, Thiago, é um mal de quase todas as empresas. Muitas vezes o marketing faz uma divulgação fora e não comunica a equipe dentro da empresa. Vamos lá, tem aqui um movimento que se faz no mercado para atingir, para chegar, e gasta-se milhões em publicidade para fora. E se gasta, não estou falando dinheiro, pouco tempo para falar do que está acontecendo, qual que é a proposta desse final de semana, desse mês, desse ano. Então as pessoas vão andando, se perguntam. É incrível, tem pessoas que estão dentro da empresa, líderes, que não sabem nem quantos anos a empresa tem. Não sabem qual que é o negócio da empresa. Não sabem nem por que a empresa existe, muito menos por que existe o setor dele. Você tem um negócio dentro da empresa. Não importa se tem 10 ou tem 1.000 funcionários. É o teu negócio, você é o presidente. Você é o empreendedor dentro da empresa. Precisa entender isso. Precisa entender que cada um, independente da profissão, você falou, não importa se é autoliderança, se eu tenho 3, eu tenho 10, eu tenho 1.000, precisa entender do negócio. Qual que é o meu negócio dentro da empresa? Se é o diretor de operação, entenda o seu negócio de operação, mas conectado com o resultado da empresa lá na ponta. Porque pessoas desconectam e não sincroniza. Não sincroniza, não mede consequência, não sabe o que está acontecendo. E não sabe o que está acontecendo. Eu desafio você, a gente assessora, presta consultoria para uma série de empresas. E a falta de entendimento, a comunicação torta, não comunica a informação. Quando comunica a informação torta. Faz uma campanha lá fora e não informa internamente. Aí você tem aquele movimento, aquelas pessoas que chegam de manhã cansadas e voltam para casa exaustas. Porque elas não têm nem informação do que está acontecendo. Aquele líder que mete a caneta final para contratar a pessoa. Contrata a pessoa. Aí não dá feedback, não fala de qual que é a expectativa que ele tem daquele trabalho, não fala a função da pessoa e deixa lá. E espera o período de experiência para mandar embora. Então, a gente precisa acordar com uma série de coisas que são simples, mas que a gente deixa passar por conta de uma meta só produtiva e vamos lá, vamos fazer, e está jogando futebol de várzea. A verdade é essa. Se você quer jogar no nível superior, nós temos níveis de jogo. Né? Se fosse um jogo, então, como é que seria? Tem regra. E essa regra, se eu quero ficar na brincadeira, eu vou jogar no futebol de várzea para descontrair. Mas uma empresa não é um jogo de brincadeira, é um negócio para resultado. Se eu quero jogar na terceira divisão, cara, tá tudo certo. Se a terceira divisão te satisfaz, tá tudo certo. Mas se você quer crescer realmente para a primeira divisão, a preparação mental, física e pegada de entendimento e competência é outra. Agora, se você quer jogar na Liga dos Campeões, cara, eu vou falar para você, desculpa, mas assim, a pegada é outra. O treinamento é outro. A dedicação é outra se você quer jogar na Liga dos Campeões. Se a pessoa não quer jogar na Liga, não tem problema nenhum, está tudo certo. Para mim está tudo certo. Eu só estou dizendo que o jogo é outro. Se você quer crescer na profissão, porque, na verdade, todos nós, ou a maioria das pessoas, primeiro, quer se sentir útil, produtivo, reconhecido e ser feliz. Se isso traz uma conexão e uma satisfação, o jogo é outro. Não joga lá embaixo, cara. E uma outra coisa que talvez não está nem na pauta aqui, é a liderança que o fracasso é maior do que o sucesso. Então, ele se conforma com o resultado pequenininho, ele se conforma, não, já dei o máximo. Que máximo? Que máximo? Ah, mas você está falando aí para a gente produzir o máximo. Quanto a gente produz para a empresa, está produzindo para a gente. Agora, se a pessoa não gosta do que ela faz, então aí não tem mínimo, não tem máximo. Ela não pode ficar naquela função. Ou ela busca um ambiente que satisfaça, ou está errado. Ela tem que realmente buscar algo que satisfaça. E não adianta ficar jogando culpa na empresa, que não deu oportunidade, na mulher, no marido, nos parentes. Cara, de novo falando aqui,
não dá para terceirizar sucesso e felicidade para ninguém. E carreira de sucesso exige. Não tem outro jeito. E aí tem que fazer um movimento de sair da acomodação. Tá? E sair da acomodação dói, porque é mudança. E a pessoa que tem medo de mudança não vai conseguir acompanhar uma jornada. E, para mim, está tudo certo. Se a pessoa tem uma vontade e ela realmente quer crescer, a pegada é outra. Agora, se ela não quer crescer, está tudo certo para mim. Você colocou aí que mudar dói, crescer dói, avançar dói. Essa é uma frase conhecida, né? Crescer dói. Eu preciso fazer diferente para eu poder crescer. Não adianta eu ficar na mesmice que as coisas não vão acontecer. Mas só voltando naquele ponto da comunicação e colocando aqui, o óbvio não existe, né? A gente sempre fala isso, o óbvio não existe. Então, muitas vezes, agora pensando em níveis organizacionais, voltando um pouco naquele assunto que a gente estava tratando, quando eu estou num nível mais estratégico, e eu vou falar com os meus subordinados, que são alta liderança, né? Eu tenho que comunicar com eles, mas ao mesmo tempo eles têm uma liberdade maior, uma autonomia maior para fazerem as coisas. Quando eu desço para o tático, eu já não dou tanta liberdade, é um pouco diferente. Tem supervisores abaixo de mim, mas eu flexibilizo alguma coisa, a pessoa tem que trazer inovação. E quando eu estou mais abaixo no operacional, geralmente não há um espaço para tanta inovação. Então, quanto mais eu vou avançando nos níveis, e isso é interessante para quem exerce liderança, quanto mais eu vou subindo nos níveis, mais autonomia eu tenho para tomar decisões, mais autonomia eu tenho para liderar e para fazer acontecer. Então, se você hoje eventualmente não exerce a liderança ainda, e às vezes até está com receio, muitas vezes, de chegar num cargo de liderança, pense assim: quando você lidera, a tua responsabilidade aumenta, você tem mais desafios, mas você tem uma capacidade ainda maior de gerar transformação e de movimentar as coisas. Certo? Você que tem uma liderança já de muitos anos, quantas transformações você já fez aí na tua carreira? Muitas. Se você fizesse aí um retrospecto, né? Claro que quando você estava num nível mais abaixo, você não consegue tantas transformações, mas tem que começar esse movimento lá de baixo, até você conseguir chegar em espaços maiores. E transformação sempre teve presente na minha vida 24 horas. Eu não paro. Porque transformação começa pelo movimento. Então, se eu me movimentar na vida, eu me transformo. Viu? Não tem um limite de idade para nada. Pelo contrário, você precisa avançar, precisa se transformar. E aí precisa ter predisposição para crescimento. Não tem outro jeito. E agora, caminhando para o encerramento, acho que foi uma conversa muito produtiva, extremamente importante aqui. Eu sempre cresço aqui nessas conversas, mas acredito que cada um de vocês que está aí assistindo também cresce muito. E eu trouxe aqui... Antes disso, né, Thiago, eu nas minhas falas com pessoas, com liderança, eu procuro ser o mais franco possível. Eu não faço muito rodeio. Então, muitas vezes, eu pego um tanto aqui aparentemente pesado, mas não é com o objetivo de ofender ninguém, pelo contrário, é para a gente despertar uma nova consciência com relação à liderança e com relação à vida como um todo. É por isso que a gente traz aqui uma energia daquilo que a gente acredita. E eu acredito que são cartas de gratidão, e a gratidão também está alinhada com ver o lado bom da vida. Quando eu olho o lado bom da vida, que a gente falou lá no início do nosso encontro hoje, pensamento positivo, é que eu consigo também valorizar as pequenas coisas. Eu trouxe algumas cartas para a gente retirar cada uma carta e poder fazer uma leitura do que nós temos aqui como gratidão para o dia de hoje. Eu vou começar aqui, depois o pai pode trazer o que ele retirou aqui. Gratidão pela coragem de enfrentar os desafios que aparece no caminho. Olha só, é o que a gente estava falando agora. Quantos desafios podem surgir na nossa jornada? Gratidão pela coragem, tem que ter coragem para avançar, de enfrentar os desafios que aparecem no caminho. E aqui atrás, não critique ou questione. Agradeça todas as vezes que algo ou alguém surgir em sua vida e tirar você da sua zona de conforto. As adversidades são apenas um exercício para nos tornarmos mais tolerantes e gentis. Você vê que as coisas vão fechando, né?
quando a gente está aberto para as coisas positivas, elas chegam de uma maneira assim espontânea. A carta que eu peguei aqui de gratidão, que sentimento mais lindo a gratidão. Agradeça as oportunidades que a vida lhe dá, para que você se torne uma pessoa ainda melhor. Todo dia é uma oportunidade para realizar todos os sonhos já sonhados e de pensar nos que ainda virão. A gratidão é a maior das virtudes. Para encerrar, nosso pensamento positivo: seja saudável, próspero e feliz. Obrigado a cada um de vocês.